Meu povo, pós-jogo, Brasil 1, França 2, quero falar algumas coisas nesse vídeo, vou salientar bastante coisa do Vinícius Júnior, bastante coisa do Mbappé, vamos falar sobre essa partida, é isso, eu sou o JG Fute, vamos começar. Rapaziada, é o seguinte, as seleções foram escaladas com as escalações praticamente definidas, das quais eu falei no pré-jogo, que não assistiu tá aqui no canal. Só que o Brasil começou a partida jogando páreo a páreo com a seleção francesa. Só que quando você tem uma seleção qualificada para jogar, é outro nível. Tanto que você vê a escalação da seleção brasileira em comparação à seleção da França, jogadores que pareciam ser piores de nome porque a gente não conhece, eram melhores que os nossos brasileiros, cara. O Malo Augusto jogou muito bem, o Theo Hernandes acabou com o jogo. Tudo bem que ninguém disse que o Douglas Santos é melhor que o Theo Hernandes, né? Tirando algumas pessoas da televisão. Mas enfim, o que acontece nessa partida foi o seguinte: França com o maior posse de bola lá na frente, com o Olise jogando muita bola, Mbappé jogando muita bola. Mbappé é o diabo, tá? Jogou muita bola nessa partida. O primeiro gol da França, rapaziada, vou até puxar para vocês nesse momento, saiu aos 32 minutos. A França atacando, o Brasil não conseguindo criar chances nem com o Vinícius Júnior, nem com o Rafinha, Martinelli jogando muito bem, só que num desarme no meio campo, Casemiro perde a bola, toca uma bola em profundidade e velocidade para quem? Kylian Mbappé, o cara que parece uma... Sabe aquele negócio da lebre e da tartaruga? Se a lebre fosse com a mesma determinação que a tartaruga, ela teria ganho, certo? É a determinação do Mbappé. O Mbappé parece o demônio correndo. E caiu logo no colo do Léo Pereira marcar o cara. Então, rapaziada, eu não vou culpar o Léo Pereira aqui. Léo Pereira, jogador do Flamengo, pra mim não teve culpa alguma, jogou muito bem hoje. Ele, juntamente com o Bremer, fizeram uma ótima dupla de zaga, mas o Mbappé não dá. Ele pega a bola, ele corre, e a hora que ele vê que o Ederson, que tá muito mal no Fenerbahçe da Turquia, tá mal, se adianta, ele encobre o Ederson e faz um golaço aos 32 minutos do primeiro tempo, e nisso fica o Brasil tentando se impor. Tanto que, rapaziada, nas estatísticas do primeiro tempo, vou até puxar a informação aqui agora pra vocês, o Brasil acabou com 35% de posse de bola, a França com 65. A França chutou 5 vezes, o Brasil 6. Só que tem o detalhe: chutes 6-5, remates à baliza 1-0. O Brasil não chutou a gol e a França teve uma finalizaçãozinha, um gol. O Mbappé chutou outras duas, mas as duas foram para fora. Fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o que acontece? Gol da França. Um golaço da França. Só que não foi logo no começo do primeiro tempo, porque dentro do primeiro tempo o Brasil desempenhou um futebol melhor. Não vou vir aqui falar que o Brasil jogou mal. Muito pelo contrário, o Brasil não tem jogadores decisivos. Vinícius Júnior e Rafinha no primeiro tempo nulos. Tanto que no segundo tempo entra Luiz Henrique, moleque que mudou a partida. Logo no início do primeiro tempo, ele que tomava todas as posses do jogo na ponta direita. Não se sabe como esse moleque saiu do Botafogo e não foi para um time de ponta, porque ele tá jogando muito, ele jogou muito na partida de hoje. Dizem na transmissão, e eu até concordo, ele é jogador do segundo tempo, ele já começou entre os titulares, não foi bem, porém eu faria esse teste contra a Croácia. Ele chutou a gol, tentou finalizar, fez bastante coisa no segundo tempo, só que aí, aos 65 minutos, gol da França, gol do Ekitike, o Olise carrega a bola no meio campo, todos os jogadores fazem o quê? E ele é muito inteligente, ele carrega a bola um pouquinho pra direita. Isso só me lembra do meme do cara falando que o Neymar não corria reto. O Neymar que fez muita falta hoje. Ele corre assim, um pouquinho pra direita, os zagueiros Bremer e Léo Pereira veem que ele tá indo pra cá, eles acompanham, e eles não veem o Ekitike passando. Nisso que ele passa, o Olise dá um passe muito bonito pra ele, ele tem o tempo de dominar a bola, meter na caixa, mais uma cavadinha, mais um gol da França. E a França nisso com 1 a menos, porque o jogador Upamecano aos 54 foi expulso numa falta. Ele foi justamente expulso, tá? Ele empurrou o jogador do Brasil, o jogador ia sair, ele, o goleiro praticamente, expulso justamente, só que a França com 1 a menos consegue produzir mais um gol. E nisso, o Brasil desesperado, cara. O Brasil tentando, tanto que no segundo tempo, o Brasil, por incrível que pareça, teve mais chutes a gol que a França. Tá? O Brasil teve 17 chutes contra 7 da França, ou seja, o Brasil praticamente dobrou a quantidade de chutes do primeiro tempo. Só que
Os remates dentro do gol foram 3 da França, ou seja, 3 e 2 gols, e o Brasil teve 4 e 1 gol. A efetividade da França é absurda, tá? O Brasil atacando, novamente uma falta batida, o Casemiro mete na área, o Luiz Henrique tira de 2, ele tenta chutar, acaba saindo um cruzamento, gol do nosso queridíssimo Bremer da Juventus. Jogou muito bem hoje, foi seguro na zaga, porém a minha zaga continua sendo Gabriel Magalhães e o Éder Militão ou Marquinhos. O Brasil desempenhou um bom futebol, só que no ataque nós não tínhamos jogadores prontos para isso. Vinícius Júnior e Rafinha não são jogadores de seleção. E me doeu ver o Vinícius Júnior. Eu jogando PES, eu erro aquele tipo de bola que eu saio correndo e saio com bola e tudo lá fora. O Vinícius Júnior, que já foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA The Best, não devia errar esse tipo de passe, esse tipo de lance bobo. Ele não acertava uma inversão de bola, dava no pé da França. Ele não acertava um chute, e o lance para mim mais ridículo do segundo tempo é, sei lá, um dos últimos 3 lances do jogo, acho que foi o antepenúltimo lance. Ele vai, ele e o goleiro, a bola chega no pezinho dele, tá aparecendo até o lance para vocês, ele chuta assim, ele chuta para fora, ele não consegue desviar a bola no Mainan. Brasil desempenhou um bom futebol, só que pecou no último terço do campo, porque como a gente viu, a seleção depende de jogadores dos quais não são feitos para jogar na seleção brasileira. E aí eu lhes pergunto, Neymar não deveria ter sido convocado, senhor Carlo Ancelotti? Porque assim, eu não defendo o jogador aposentado, tá? Pra mim, o Neymar ele não é aposentado de atividade, mas ele já não serve mais no nível de seleção. Mas depois de uma partida dessas, e mesmo que o Brasil tivesse desempenhado um bom futebol, vamos ser sinceros, gente, o Vinícius Júnior não é jogador titular de seleção brasileira, ele não é o camisa 10 assim. Até o Rodrigo rende mais do que ele. O Luiz Henrique tem que ser titular no lugar do Vinícius Júnior, cara. O Vinícius Júnior banco, o Rafinha cai pra esquerda, o Luiz Henrique pra direita. É isso que tem que testar, senhor Carlo Ancelotti. Porque entre os dois, pra mim, o Vinícius Júnior foi o que jogou pior. Ele desempenhou um mau futebol, ele conseguiu errar tudo que ele tentou, e no último lance foi só pra coroar a merda feita. Ele não jogou bosta nenhuma, o Brasil desempenhou um bom futebol, tanto que o Brasil acabou com 46% de posse de bola contra 54% da França. E é impressionante como a França é definitivamente top 3 ali seleções do mundo. É Espanha, a França, e ali a terceira você pode discutir, pra mim é Portugal, pra vocês qual é, deixem nos comentários. Resumão do time, Mbappé jogou muita bola, ajudou bastante a França, é pra isso que ele tá lá. O Brasil desempenhou um bom futebol, mas no último terço do campo, quando subia as linhas, quando eu tentava fazer algo demais, não conseguia decidir. Para mim, quem fez uma partida legal foi Casemiro, fez uma partida muito legal. O Wesley da Roma fez uma partida muito segura. Gostei bastante do Luiz Henrique no segundo tempo. Não gostei do Vinícius Júnior, tampouco do Rafinha, mas temos ali alguns lampejos de jogadores bons. Não consegui ver muito do Igor Thiago. A próxima partida eu entraria com o Ryan. Sim, eu entraria com o Ryan, porque ali Vinícius Júnior não dá. O Ryan tá jogando na ponta direita, então sei lá, saca o Rafinha pra esquerda e põe o Ryan ou Luiz Henrique. Para mim, Vinícius Júnior não é mais jogador para ser titular da seleção brasileira, pelo menos no momento. Ele não rende jogo grande, ele some. É basicamente isso. Vocês pensaram do jogo? Para mim, o Brasil não foi superior à França em momento algum, mas conseguiu fazer páreo, e isso é bom, porque não estava completo, cheio de desfalques, conseguiu fazer uma boa partida. E para vocês, como foi a partida? Deixe nos comentários. Obrigado para quem chegou aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado, rapaziada. É basicamente isso o vídeo de hoje. Eu vou dar uma editada, postar aqui. E é isso, gente. Valeu para quem assistiu até aqui. Até o próximo. E é isso. O Brasil vai jogar agora dia 31 contra a Croácia. Eu não tenho esperança nenhuma. A Croácia tem o meio campo ali, Brozovic, Modric, jogadores velhos que jogam muito futebol. Vamos ver como é que vai ser. Valeu! Até o próximo. E enfim, é a nossa pátria, né? No fim de tudo vai Brasil.